Olá, meu povo querido. Eu sou a Isleane, sou mãe de 3 meninos, Heitor, de 13 anos, Joaquim, de 8 anos e o João Pedro, de 2 anos e meio. O Joaquim é autista, nível de suporte 1. E hoje eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês de como ensinar a criança autista a exercer comandos, tá? Mas o que é exercer comandos? Fazer aquilo que você pede. Simplesmente isso. Gente, a criança típica, ela aprende pelo exemplo. Ela vê você fazendo, observa e reproduz, certo? Pela imitação. Porém, a criança atípica nem sempre tem essa desenvoltura, porque ela tem dificuldade em observar, ela tem dificuldade em imitar. Então, a educação de uma criança típica e de uma criança atípica é um pouco diferente, porque a criança atípica, que é a criança autista, você tem que desenvolver as habilidades dela. Primeiro ponto, para vocês que são pais, tem que entender que a criança atípica, ela precisa ser treinada. Ela tem que adquirir as habilidades sociais que as outras crianças típicas poderiam adquirir sozinhas pela imitação. Por exemplo, comer sentado à mesa. Para as crianças típicas, isso é natural, é muito comum desde a introdução alimentar. Eles aprendem a utilizar colher, garfo, faca, né? E assim por diante. Mas a criança atípica não é desse jeito, você tem que treinar. Tem que sempre incentivar que ela se sente, mostrar como é que utiliza os talheres, mostrar como é que utiliza os copos, o que é prato, certo? Então, primeiramente, o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: vocês têm que ter a conscientização de que você vai ter que ensinar tudo. Você vai ter que mostrar o seu mundo para a criança autista, para que ela compreenda como é que funciona e como é que faz. Gente, segundo ponto, vocês têm que entender que as crianças aprendem brincando. Muitas pessoas não compreendem, às vezes vão na terapia e dizem: ah, mas eu tô pagando para meu filho vir brincar. Sim, as terapias servem para que seu filho aprenda de forma lúdica como é a vida lá fora. Eles vão brincar com talheres, eles vão brincar com roupinhas, eles vão aprender como é que é a vida lá fora através da brincadeira. E isso você tem que continuar em casa. Você tem que brincar com o seu filho, como é que veste. Você pode pegar um boneco ou uma boneca e ir colocando a roupa para ele ver como é que veste. Você pode pegar, comprar pratinhos, colheres para ele ver como é que come. Você pega o carrinho, se ele estiver rodando a rodinha do carro, você ensina para ele como é que brinca, porque tudo começa na brincadeira. Você ensina como é que funciona na brincadeira e depois você traz para a vida real. Terceiro ponto, não é o seu filho que tem que se adequar a você, é você que tem que se adequar ao seu filho, tá? Então você vai ter que observar qual é a melhor forma de aprendizado dele, se ele consegue aprender, porque tem algumas crianças que têm deficiência intelectual também. Então você vai ter que conversar com os terapeutas dele e ver qual é a melhor forma dele aprender. Se ele aprende melhor ouvindo, se ele aprende melhor vendo, tá? Porque assim, algumas crianças são muito visuais, então para você ensinar eles a exercer comandos, você pode, por exemplo, imprimir algumas fotos para que ele veja como é que faz. Ou, se a criança for melhor ouvindo, você pode ver ouvindo, né? Você pode colocar vídeos de criança se vestindo, de criança se alimentando, para que eles observem e vejam como é que funciona, como é que faz na vida real, tá? Tudo isso se adequando a ele. Ponto que eu vou deixar aqui para vocês. Linguagem clara, objetiva, comandos simples e muito diretos, tá? Você tem que ser assim com a criança, seja criança típica ou atípica, mas principalmente as crianças atípicas, tá? Não é, filho, vem cá que tá na hora de comer, eu fiz isso para você almoçar. Não. Filho, comer. Filho, tomar banho. Filho, tá na hora de se trocar. Filho, tá na hora de dormir. Uma linguagem clara, direta, simples, principalmente nos primeiros anos de vida. Com o passar do tempo, quando você vê que o entendimento dele está aumentando, você vai prolongando as frases, você vai aumentando palavras nas frases, mas primeiramente frases curtas e diretas. Quinta e última dica: previsibilidade. Se você quer que o seu filho aprenda a exercer seus comandos, que ele tenha autonomia, que ele tenha um pouco mais de independência, você tem que dar previsibilidade para ele. Por exemplo, você vai no parquinho, você vai chegar para ele e vai dizer: filho, nós temos de tal hora até tal hora para ficar no parquinho. 5 minutos antes de terminar o tempo, você pode chegar para ele e dizer: filho, daqui a 5 minutos nós vamos embora. Porque a mente dele já vai se programar para o próximo passo, tá? Filho, você está assistindo, daqui a pouco você já vai almoçar. A mente dele já vai entender que daqui a pouco ele vai ter que parar para almoçar. Porque o autista ele tem uma dificuldade extrema de parar o que está fazendo para começar a fazer outra atividade. Eles sempre querem encerrar o que ele está fazendo. Então, se é um desenho, eles querem acabar aquele desenho primeiro para depois começar a fazer outra atividade. Então, você sempre tem que dar previsibilidade.